Episódio 29. Estou triste. Não por causa da mamãe hoje. É por causa da Pereira? O Exer de Acosta está criando uma barreira entre a Pereira e o filho. Se continuar assim, mais cedo ou mais tarde, o filho vai se afastar dela. Se houver um processo, isso seria muito prejudicial para ela. A Pereira não queria continuar comigo. Então me pediu para pensar se deveríamos continuar nosso relacionamento. O que você acha? Estou pensando. Alvino. Tem disponibilidade no Luciano Pereira em breve. Você vai pedir a Pereira em casamento? Não. Vou falar com a creche do Sr. Alves para organizar uma atividade com os pais. Assim a Pereira e o Sr. Alves Podem passar tempo juntos e melhorar a relação. Agora só preciso de um lugar. Certo. O Luciano Pereira seria perfeito. Aposto que as crianças vão adorar o sol e o gramado. Isso vai atrapalhar. os negócios do Luciano Pereira. Não se preocupe. Eu resolvo para você. Obrigado. Come o bolo. Se não comer, seu aniversário vai acabar. Cadê o Costa? Porque ainda não dormiu. Eu sei. Ele ainda deve estar bravo. Não é verdade. O Costa me disse esta noite que tem um assunto pessoal para resolver agora, 所以他暂时不会回来。什么事？严重吗？不严重，没事儿。妈，其实我一直想跟你聊聊。 Costa descer. 你看，我们以前住老房子20多年 ，Costa 从来没有自己的房间，一直睡客厅。家里一来客人，你就把他的东西到处塞，可客人一走，你经常忘了归位。后来，他丢了工作，因为我那段失败的婚姻，他偷偷去送外卖。 为了不给家里添负担，送外卖，骑摩托车，满街跑，多危险啊！他怎么从来没跟我说？妈，冷静点，他已经不干了，他不想让我们担心，所以没说。我也是后来才知道的。 他小时候我们不在身边，童年缺了很多爱。他特别在意你。他回来后，你知道他怎么说吗？他说：“你希望他什么都早点做到，所以他不想让你失望。他想成为让你骄傲的儿子。” 我一直觉得 ele conseguia se virar sozinho. Desde pequeno. Ele foi bem na escola e tinha boa personalidade. Quando achasse um bom emprego e uma boa moça para casar, aí ele não teria problema na vida. Mas eu não percebi que ele era tão sensível e escondeu muitas coisas de mim. Ele nunca contou suas amarguras ou queixas comigo. Pelo visto, há uma barreira entre nós. Mãe,
O Costa é muito maduro. Ele vai te entender. Não é tarde demais para perceber isso agora. Vocês podem recomeçar, certo? Falei com ele hoje. Ele disse que vai voltar para casa. Quando ele voltar, você pode dizer isso. Pessoalmente, está bem? Obrigada, Alvino. Não chore. Calma, calma. Tudo bem. Pereira, pensei bem. Eu decidi ficar com você. Eu sei que você se preocupa com o Sr. Alves, mas podemos recuperar a guarda dele, com certeza. Verifiquei os processos de guarda dos últimos 5 anos. Existem vários casos parecidos com o seu. Eu também juntei algumas provas. Isso pode provar que você é mais adequada para criar a criança. Isso pode provar que ele é inadequado para criar a criança. Não se preocupe. Farei tudo ao meu alcance para te ajudar a ganhar este caso. Tenho certeza que podemos trazer o Sr. Alves de volta. Essa é a minha resposta. A propósito, este é o meu cartão de pagamento. Acabei de começar a trabalhar, então talvez não possa te dar muito. Mas eu juro que vou trabalhar duro e proporcionar a você e ao Sr. Alves uma vida melhor. Você me pediu para pensar. Agora eu pensei seriamente. Não importa o que aconteça. Eu sempre vou te escolher. Pensei que você não quisesse mais falar comigo. Pensei que você tinha escolhido desistir. Eu nunca vou desistir de você. Obrigada. Obrigada por tudo o que você fez. Aproveitem. Aqui está o combo de vinhos que pediram. Aproveitem. Me avisem se precisarem de mais alguma coisa. Certo, obrigada. Aqui. Você parece muito feliz hoje. Claro. Estou tão feliz de jantar com você. Qual é? O Costa e a Pereira estão juntos de novo. Isso é algo para ficar feliz. Vamos, eu vou beber com você. Vou passar. Você sabe o quanto eu bebo. Além disso, não tem carrinho aqui pra você me levar pra casa. Ah, você está guardando rancor. Calma, não vou tirar fotos de você. Se beber demais. A propósito, Eu vou podem dar uma atividade para pais e filhos. no Luciano Pereira. Por quê? Está desenvolvendo novos negócios? Não, O ex-marido da Pereira tem falado mal da Pereira. na frente do filho. Então o Costa quer organizar uma atividade para pais e filhos para melhorar a relação da Pereira com o Sr. Alves. Claro que vou dar uma mão. Mas isso é
tão difícil quanto organizar um casamento. Você não está ocupada com a preparação da seleção ultimamente. Tem certeza que ainda quer fazer isso? Uma delas é minha melhor amiga. E o outro é meu irmão. Claro. Tenho que cuidar disso, de qualquer jeito. Verdade. Você está livre no próximo fim de semana? Quer vir comigo, Luciano Pereira, para participar dessa atividade? Você já viu algum casal? E é uma atividade de pais e filhos como encontro? No próximo fim de semana é dia 14. E daí? É o dia dos namorados? Não estamos em fevereiro. Olha, você é chefe há muito tempo, por isso nem sabe disso. Todo dia 14 de cada mês é dia dos namorados para os casais. Bravo! Qual é? Você vem ou não? Claro. Saúde. Vou te embebedar. Bianca, Desculpe pela espera. tudo bem. Senhor Pereira, o pai do Sr. Alves disse Que você está emocionalmente instável por causa do divórcio. Então ele quer que evitemos contato entre a criança e você. Bianca, você também tem filho, né? Nós duas somos. mas de primeira viagem. Cometi alguns erros antes. Mas estou aprendendo a Me mudar agora. Quero ser uma boa mãe. Olha, a questão é o seguinte. Quero convidar todas as crianças, os pais e os professores para uma atividade entre pais e filhos no Luciano Pereira. Não se preocupe com o custo. Eu pago tudo. Na verdade, quero que o Sr. Alves e as outras crianças se deem melhor. Senhor Pereira, entendo como você se sente. Mas afinal, o pai dele é o guardião legal. Bianca, olá. Sou advogado do Sr. Pereira. O direito de visita É um direito legítimo do Sr. Pereira. como mãe do Sr. Alves. Não pode ser cancelado só porque a SRTA Costa mandou. Quando o tribunal julgou o caso, Fez uma decisão prudente, baseada no princípio de proteger A saúde física e mental da criança. Em princípio, essa decisão não pode ser suspensa facilmente. Se a SRTA Costa tiver alguma objeção, falo com ele pessoalmente. A creche não assume mais responsabilidade. Fique tranquila. E confie em nós. Estamos tentando dar às crianças uma experiência agradável. Que tal? Vou conversar com a diretora. Por favor, Bianca, por favor. Obrigado. Obrigada. Aquela menina de cabelo cacheado? Por aqui. Alvino, até meu café está pronto. Como foi? Está tudo bem na creche? Costa me ajudou muito. Ele fez um acordo com a creche. Deve ficar bem. Vai ter muitas crianças e os pais delas. Isso te incomoda? Imagina. Já está tudo planejado. Vamos fazer Uma atividade entre pais e filhos no gramado. O tema será Viriato Montemor. com muitos personagens de desenho. Alvino, olá, Alvino, olá. Viu? Os parentes dela acabaram de sair e a amiga dela quer se aproveitar. A gente trabalha tanto e não ganha nada. Seus funcionários estão passando dos limites. Estão rebeldes. Desde o primeiro dia que cheguei. Leva tempo. Mas eu causei algum problema? Do que você está falando? Nada disso. Vovó tratava o Luciano Pereira como sua própria casa. Ela esperava que todos os hóspedes que viessem considerassem o Luciano Pereira seu lar também. E todos os relacionamentos que não podiam ser consertados Pudessem ser reparados aqui. É por isso que quero continuar o trabalho dela. Este é o maior significado de eu assumir o Luciano Pereira. Desculpe pelo incômodo. Deixo com você. Pare de formalidades. Duda Almeida. Aqui está. O contrato para atualizar nosso sistema inteligente de limpeza e as informações de histórico Dos fornecedores relevantes. Dê uma olhada. Meu Deus! Você está resfriado. Seu contrato era urgente. Não tive escolha. A não ser terminar durante a noite. Nossa. Aqui. Obrigado.
Diga a eles para começarem. Imediatamente. Não, você não disse que começaríamos depois do feriado do Dia Nacional. Se começarmos agora, não conseguiremos manter nosso desempenho durante toda a alta temporada. Você não pode fazer isso. Você não conseguiu adquirir o Luciano Pereira. Se você não consegue nem manter o desempenho agora, estará acabado. Freitas, faça como eu digo. Ela espuma à noite, faíscas voam para o céu. Lembro claramente. As pessoas sussurravam e neons piscavam em seus olhos. Você se torna real. Desculpe, senhor. Uma gorjeta. Não, obrigado. Quem disse que sou fraca? Me diga esses pensamentos. Finalmente você fica comigo. O passado aparece como um filme. Obrigado por ter feito tanto por mim. Por ter feito tanto por mim. Eu ainda me lembro. Através da espuma à noite, faíscas voam para o céu. Me lembro claramente. Por que você vive comendo essa porcaria? Além disso, você não faz nenhum trabalho de verdade. Trabalho de verdade. Se estiver interessada, pode vir conferir. Você trabalha no Luciano Pereira? só percebeu agora? Estou trabalhando lá há meio mês. Há meio mês. A Alvino é incrível. Ela já conquistou o Duda Almeida. Agora vem conquistou você. Também conquistou você. Eu aceitei um trabalho lá, certo? Um trabalho lá, certo. Estou gerenciando a conta de mídia social do Luciano Pereira, a conta de mídia social do Luciano Pereira. E os seguidores não param de crescer. A Alvino até me elogiou pela criatividade. Me elogiou pela criatividade. E pelo ótimo trabalho em público para o negócio de casamentos dela. Para o negócio de casamentos dela. Ainda estou disponível. Se me convidar, posso considerar. Posso considerar ajudar a otimizar a conta de mídia social do Duda. Do Duda. Você está maluca? Seu trabalho é de baixo nível e você ainda se orgulha dele. E você ainda se orgulha dele. Que mente pequena e falta de ambição. E falta de ambição. Não entendo como acabei tendo. Como acabei tendo uma filha tão idiota como você. Está bem, então pode ir procurar. Então pode ir procurar uma filha como você. Uma filha motivada. Mente aberta e não come macarrão de caracol. Você tem vergonha de mim, não é? Deixa eu te dizer, eu também tenho vergonha de você. Você devia ver como outras mães tratam os filhos. Olha só, a mãe da Alvino, a mãe dela sempre foi muito boa com ela. E você? Quando você foi boa comigo? Por que você não pode se importar comigo? Não me compare com a mãe da Alvino. Você está me humilhando? Por quê? Você odeia o mundo todo, né? Por isso você fica de cara feia todo dia, hein? Santos, deixa eu te falar. Como uma mãe solteira, como eu, sobrevive nessa sociedade. Eu te coloquei na melhor escola. Eu te mandei estudar no exterior. Por que eu faço tudo isso? É tudo por você. Como você pode me insultar assim? Você está partindo meu coração. Você não sabe a sorte que você tem. Melissa. Você não quer essa casa, carros e dinheiro pra você mesma. Por que você Sempre diz que é por mim. Deixa eu te dizer, ninguém mais acredita nisso.
Não use a gratidão como arma. Relacionamentos devem ser mútuos. Se você quer uma boa filha, você tem que aprender a ser uma boa mãe primeiro. A gente nem consegue terminar os casamentos. Agora temos essa atividade de pais e filhos. Nem temos folga nos fins de semana. Que canseira! Isso está me matando. Né? Quer saber? Nossa chefe é muito jovem. As prioridades dela estão todas erradas. Ela não tem experiência. Nosso hotel vai decair mais cedo ou mais tarde. Também acho. É melhor vocês se apressarem. Quando terminarem aqui, podem fazer uma pausa. Tá bom. Vamos, rápido! Vamos lá! Alô? Quando as estruturas de aço para o painel de fundo chegam, não podem ser entregues. por quê? Vá verificar. Por causa de uma tempestade. Porque não verificou o tempo antes. Como vou resolver isso agora? Devo colocar faixas no local? À tarde. A atividade termina à tarde. Senhor Zhang. Você tem estruturas de aço disponíveis? Cerca de 1 hora. Ok. Vou tentar pensar em outra solução. Ok. Senhor Fang? Prazer em conhecê-lo. Sou Arnaldo Costa, chefe do departamento de concierge. Prazer em conhecê-lo. Ouvi dizer que você tem um problema com as estruturas de aço. As estruturas de aço não podem ser entregues. Tem uma fonte onde posso consegui-las. E posso até oferecer um desconto. Sério? Claro. É confiável? Sim. Luciano Pereira também tem atividades antes. Sim. Não se preocupe, eu cuido. Ok, deixe com você. Posso dividir a carga da Albino. Assim? Arnaldo Costa, certo? Sim, sou Arnaldo Costa. Ok, vou te pagar um jantar depois. Obrigado, Sr. Fang. O que você está fazendo? Consegue adivinhar? Chefe, é urgente. Ainda tem clima? Pra romance. O que houve? O que a Melissa fez? Ela tomou uma atitude dura. Ela disse que perdemos. Por atualizar o sistema de limpeza, então ela transferiu todos os nossos poderes no sistema do grupo para o nome dela. É uma tentativa de tomar o poder. Eu sabia que ela faria isso. Haverá uma reunião online mais tarde. Vamos ver que surpresa a Melissa preparou para nós. Vou tirar uma foto sua. X. Mais uma. Colhe em um lugar adequado. Que lindo. Bom, mais uma. X. Ok. Olá. Bem-vindo. Olá, alguém. Santos. Como foi? Deu certo? Sim. Você está no Luciano Pereira há mais de 15 dias. Já se adaptou ao trabalho? Já me adaptei bem. Sou adaptável. O que foi? Alguma coisa na cabeça? Eu queria provar para minha mãe, mas ela disse que não vinha. E não apareceu mesmo. A Melissa deve estar ocupada. Além disso, crescer é coisa sua. Não precisa provar nada pra ninguém. Faz um bom trabalho como fotógrafo hoje. Se sair bem, te dou um agrado. Sério? Sim. Vou querer, com certeza. Vamos, já vai começar. Dona Melissa, estou aqui para reaver meus poderes. Senhor Almeida, como você fez algo que prejudicou os interesses da empresa, tem o direito de suspender seus poderes. Não esqueça que sou a presidente interina. Vou ter uma reunião online com o Eric, porque não participa e conversamos juntos. Tudo bem. Olá, Eric. Olá, Amber! O Renato disse que você está namorando Alvino.
a dona do Luciano Pereira, que planejamos adquirir. Então você fez concessões de propósito na concorrência. Tem algo a dizer sobre isso? Dona Melissa, numa empresa, resultados falam por si. Acho inapropriado a senhora relatar tais assuntos. Senhor Almeida, pode explicar? Sim. Não, Amber. Também quero ouvir seu lado da história. Eric. Tem um ditado chinês antigo que diz: um pequeno descuido pode causar um grande desastre. Não nego o desempenho anterior do Sr. Duda. Mas se todos seguirem o exemplo e colocarem relações pessoais acima dos interesses do grupo, isso pode ser sistemicamente prejudicial à empresa. Eric, não pude relatar a você que garanti uma parte da recepção para a cúpula da OCETIX a ser realizada neste outono. Antecipei a atualização do sistema de governança para atender ao padrão de recepção. Acho que, como um grupo hoteleiro estrangeiro, é muito importante para o Antônio Santos assumir alguns projetos de cúpula de grande escala para melhorar a competitividade dos nossos hotéis no mercado local. Perdi um mês de desempenho, mas em troca ganhei o desempenho dos próximos 3 anos. Comparado ao Luciano Pereira, encontrei um caminho de realização mais forte e poderoso. Quando fez isso, não sabia de nada. Senhora Melissa, não podemos focar apenas no interesse imediato, ou perderíamos mais. Posso ter de volta meus poderes agora. Amber, isso é ótimo! Você conseguiu ajudar o Antônio Santos a resolver um grande problema. Quando a reunião terminar, vamos conversar sobre seus futuros arranjos de trabalho. Melissa, devolva os poderes ao Sr. Duda. Pedro Silva, descongele os poderes do Sr. Duda. Melissa, o grupo pagou caro para contratá-la, para competir por lucro externamente, não para conflitos internos. Obrigado, Melissa. Duda Almeida. Vou te perguntar uma última vez. Quais são suas intenções? Melissa, é a última vez que deixo claro. Primeiro, não volto para a sede. Então, promoção não é importante para mim. Segundo, aconselho você a desistir do Luciano Pereira, para que possamos continuar trabalhando em paz. Fez tudo isso pela Alvino? Terceiro, se ousar causar problemas, para Luciano Pereira de novo, eu garanto que você não permanecerá muito tempo no seu cargo atual. Você esquece. Quem te ajudou a conseguir sua posição atual? Quando eu te ajudei com sua promoção a presidente interino, já paguei essa dívida. Estou te dizendo, ninguém pode prejudicar o Luciano Pereira. Chefe, quando você foi à cúpula, escondeu até de mim. Eu estava com medo de você expor. Achei que você desistiu da carreira e só se importava com Alvino o dia todo. No fim, era só disfarce. Vou para a comemoração. Tchau. Então eu... Olá, crianças! Bem-vindas ao Reino Animal do Luciano Pereira. Hoje, vocês têm uma missão importante. Suas mães foram capturadas pelo lobo mau. Senhor Al. Sua missão hoje é resgatar suas mães. Mas no caminho, você pode encontrar vários perigos. Você pode resgatar suas mães, só depois de superar todas as dificuldades. Está pronto? Sim. Comece. Vai! Vai. Vai.
Senhor Alves, vá em frente. Venha me tirar daqui, Senhor Alves. Senhor Alves, está na hora de ir. Mamãe não me ama, não vou. Senhor Alves, por que você acha que sua mãe não te ama? Minha mãe tem um namorado novo. Ela não me ama nada. Senhor Alves, sua mãe me disse que você é o melhor e mais corajoso menino do mundo. Sua mãe foi capturada pelo lobo mau. Se você não for resgatá-la, ela estará em perigo e ficará triste. Você quer que sua mãe fique triste? Não, não quero. Não quero que minha mãe seja capturada pelo lobo mau. Então vá em frente. Vamos. Vou te derrotar. Vamos. Você é incrível, Sr. Alves. Mãe, estou indo te resgatar. Você é o melhor menino do mundo. Mãe, você é a melhor mãe do mundo. Vamos, mais uma vez. Obrigado. Você deve estar com muito calor. O prazer é meu. Estou feliz por poder ajudar você e o Sr. Alves. Como mãe, eu nem sei como me dar bem com meu filho. Tive que contar com sua ajuda. Sou uma mãe incompetente. Você quer ser onipotente? Você precisa me deixar ter um papel. Não pense que vou ficar apaixonada por você, só porque você se dá bem com o Sr. Alves. Eu me lembro que quando eu era mais baixa que você costumava acariciar minha cabeça e dizer que se alguém me provocasse, você me ajudaria. Agora, finalmente posso dizer, se precisar de ajuda, estarei sempre ao seu lado. Tem muita gente por perto. Tudo bem. Senhor Montemor, há um problema com os materiais de montagem no local. Deixe o fã andar. Vir ao meu escritório com outra coisa. Desculpe o atraso. Você não está atrasado. Chegou na hora certa. Cuidado. Vamos dançar ao som da música. Dance ao som da música. Vamos celebrar com alegria. Estamos cantando e dançando felizes. Bravo. Ótimo. O vento parece ter parado. Tente colocar no chão. Me assustou. Ainda bem que você chegou a tempo, senão os quadros teriam caído. Desculpe. Eu convidei você para participar da atividade hoje, mas você teve que trabalhar para nós de novo. Não importa. Fico feliz em ajudar você. É a minha vez. Tenho um presente para você. O que é? Peraí.
assim? Obrigada, Sr. Duda Almeida. Adorei. Deixa eu te ajudar a colocar. Pronto. Você gostou? Adorei. Obrigada. Que bom que você gostou. Espera. Tem uma marca de batom. Limpa isso. Você sabe como está sua cara? Sua cara parece com a das crianças que se apresentaram no palco. Ah, é? Deixa sua bochecha rosada. Você usou armações de madeira em vez de aço. Você contou de propósito. E usou material inferior. Muitas crianças participaram hoje. E se elas se machucassem? Desculpa. Teve uma tempestade e ensujou, então as armações de aço não chegaram. E eu não sabia como resolver. O Arnaldo Costa me disse que tinha uma solução e que sairia mais barato. Eu estava tão ansiosa que não verifiquei. E não sabia que ventaria tanto hoje. Arnaldo Costa? Como responsável por uma empresa, por que você nem verificou? Se tivesse acontecido um acidente hoje, as consequências seriam graves. Fangda, como sócio, estou muito decepcionado com você e a Ayueda. Senhor Montemor, Avise a todos para uma reunião de emergência amanhã cedo. Certo. Por favor, Sr. Fang. Alvino. Senetea, Alvino. Estou indo. Quando você vier a este bar de novo, diga meu nome ao dono e não vai precisar pagar nada. Vamos, saúde! 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 Sabe, você... Aqui está uma visita rara! Vem cá! Senta aí. Vamos. É madrugada. Você tem namorada. Porque veio me encontrar. Seu olhar está estranho. Você nunca veio aqui antes. Por que está aqui de madrugada? Deve ter algo para me contar. Vamos, me conta. O que foi? Vamos, não me deixa no suspense! Chefe, vai! Me conta! Freitas. Você vai perder seu cargo. O quê? Tá brincando? Meu cargo? Que cargo? É sério? Porque você é promovido. que promoção. Vou virar CEO na região leste da China. Quando saiu o aviso de promoção? Há poucos minutos. Isso é ótimo, senhor Almeida. Atenção, pessoal! Senhor Duda vai pagar a conta hoje. Duda! Alguns avisos. Primeiro, a atividade para pais e filhos de ontem foi um sucesso. Obrigado pelo esforço. Segundo, a partir de hoje, o Luciano Pereira vai encerrar a parceria com a Ayueda Eventos. Por quê? Terceiro, decidimos demitir o Arnaldo Costa da portaria. Por que estou sendo demitido, Alvino? Deve haver um motivo para a demissão. Quer saber o motivo? Eu exigi que você seguisse uma gestão padronizada, mas logo depois, você usou material inferior no palco. Não seguiu minha exigência e quase causou um acidente com as crianças. Não! Nem tente negar. O Fangda já me contou. Você forneceu o material
O rapaz cometeu um erro no momento de confusão. Será que você não pode dar uma chance de corrigir? Pela consideração a madame. Senhor Viriato, Eu já dei chances a ele. no primeiro dia em que assumiu Luciano Pereira, Arnaldo foi o primeiro a fazer comentários irônicos. Naquela ocasião, usei minha poupança da casa Para dar um aumento a todos. Trato todos vocês como da família. Acho que vocês percebem isso. Mas, Arnaldo Costa, Como você me trata? sou um capacho. Além de, Cortar custos e usar material inferior. você também usou seu cargo para receber propina. Roubou temperos importados. Da cozinha? Não foi. Tenho as gravações de tudo. Admite? Aqueles temperos são baratos. Você é a chefe. Precisa ser tão mesquinha. Gente, ouvi falar que outros hotéis por aí oferecem condições melhores que o Luciano Pereira. E o trabalho não é tão pesado e cansativo como o nosso. E o seu hotel? Você é tão rica, mas só faz promessa vazia, mesquinha, sem coração. Arnaldo Costa, última vez. Vá resolver sua demissão agora. Se continuar com isso, vou chamar a polícia. Ousa me ameaçar? Quem você pensa que é? Vai me pagar! Arnaldo Costa! Arnaldo Costa, virou? Tirem ele daqui! Solta! Sem andar sozinho! Você está bem? Episódio 30. Você vai pagar por isso! Arnaldo Costa! Arnaldo Costa, você está louco! Tirem ele daqui! Solte! Eu ando sozinho. Você está bem? Pessoal, deixem-me esclarecer uma última vez. Eu, Alvino, Não tolero de jeito nenhum. quem usa o cargo para benefício próprio ou para empresas de fora. Se for pego Será demitido. e nunca mais recontratado. Senhora Alvino, nós não sabíamos da conduta de Arnaldo Costa. Sim, não tínhamos a menor ideia. Sério. Eu sei. Senhor Shen, obrigado por escolher o Duda. Vou pedir ao Freitas para rever os detalhes. Com você de novo. Muito obrigado. Espero que tenhamos uma boa cooperação. Eu também. Arnaldo Costa, que bobagem você tá falando? Cala a boca. O que você está olhando? Quem você pensa que é? Você não disse que ia chamar a polícia. Vá em frente. Essa cena parece tão familiar. Deixe-me pensar. É parecido com quando você expôs a Letícia Costa. Na reunião de licitação. Você vai pagar por isso? Arnaldo Costa! O que aconteceu? Alvino, você está bem? Estou bem. Deixe-me ver. Você está com febre. Deixa eu te levar ao hospital. Não, estou bem mesmo. Levanta.
Não precisa. Levanta. Calma. Se cuida. Já disse que tô bem. Duda Almeida. O que foi? Ainda está chateada? Não fica remoendo. Você está no hospital. Descanse primeiro. Eu só não entendo. Sinto que não fiz nada de errado. Eu só queria fazer bem o meu trabalho. Eu queria ser uma líder querida por todos, igual a vovó. Mas não consigo. Claro que não. É impossível agradar a todos. E nem todo mundo é tão bondoso quanto você. Já te falei antes que ser líder não é fácil. Vai ter que encarar esses desafios, muitas vezes no futuro. E ainda precisa liderar sua equipe para a vitória. E o sucesso, como? Mas você fez um ótimo trabalho. Não fez nada de errado hoje. Eu meio que te entendo agora. Finalmente sei por quê você sempre ficava com cara fechada. Quando te conheci. Bem, Não acho que você fosse diferente de mim. Nossa, pega um lenço pra mim. Meu nariz tá escorrendo. Não percebeu? Tá, Alvino. Deixa eu limpar isso pra você. A Terra continua girando, mesmo sem você por perto. Mas sem você, eu desmorono. A Terra continua girando, mesmo sem você por perto. Mas se você não beber água, seus rins vão sofrer. Por que você sempre me copia? E você inventou sua própria versão. Duda Almeida. Você acredita que eu posso fazer bem, não é? Eu acredito em você. Claro que acredito, Alvino. Mas você não deveria descansar bem primeiro para melhorar? Vou sair em viagem de negócios. Por que não fica no hospital mais uma noite? Eu venho te buscar depois. Não precisa, Sr. Almeida. Já estou me sentindo melhor. Só quero um pouco de ar fresco. Tudo bem. Mas nada de trabalhar escondido. Dá uma volta e vai pra casa cedo descansar. Entendeu? Sim, Sr. Almeida. Tchau. Xingan Li? Alvino! Alvino, você mudou mesmo. Como chefona, agora está bem diferente. Como vai? Como vai o trabalho no apartamento? O apartamento. Teve mudanças de equipe. Eu perdi meu emprego. Então, qual é seu plano para o futuro? Minha família está me pressionando para voltar para casa e casar, já que não fiz sucesso em Xangai. Mas eu não quero. Uma vida previsível. Eu amo Xangai. É vibrante. E cheia de novidades todo dia. Quero muito ficar.
Xing An Li. Estou no Luciano Pereira. Já faz um tempo. E ganhei certa experiência. Estou com falta de pessoal. No momento. Se tiver interesse, deve ir pro Luciano Pereira. Trabalhar comigo. Sério? Mas tenho medo de não dar conta. Só trabalhei em condomínio antes. Não entendo muito de hotel. Todo mundo começa Do zero. em um trabalho novo, né? Comigo foi assim. E olha como estou indo bem. Já trabalhamos juntas. Conheço suas capacidades. Se eu acredito em você, por que duvidar? Então, por que não se dar uma chance? E tentar comigo? Obrigada, Alvino. Vou me dedicar, com certeza. Vou lutar por mim também. Prometo. Se não estiver bem, descanse mais. Não se apresse em levantar. Cuide-se. Mãe. Costa. Você voltou. Mãe, Tem uma nova loja de jeans lá embaixo. do escritório de advocacia. Fiquei um tempão na fila, na pausa do almoço para comprar, para você e minha irmã experimentar. Ótimo. Sua irmã não está bem. Ela está descansando lá em cima. Vou levar para ela. Quando ela acordar. Por que você não experimenta primeiro? Claro, deixa eu provar. Como está? Delicioso, muito bom. Prove um pouco. Coma um pouco. Está bom? Sim. Você já almoçou? Deixa eu cozinhar para você. Temos o seu favorito, bolinho de camarão em casa. O camarão é grande e nutritivo. Sente-se. Me espere. Faça um chá para você. O chá está no lugar de sempre. Sabe onde está, né? Espere um instante. Vai ficar pronto rapidinho. Já sai num instante. Vai sentar lá. Rápido. Senta aí. Ainda está quente. Cuidado, coma devagar. Pegue um guardanapo. Não suje a roupa. Como está? Delicioso. Coma mais. Costa. Desde que você cresceu, não dei atenção suficiente a você. Fui descuidada e ignorei seu esforço e seus sentimentos. Sinto muito mesmo. Mas você sempre me perdoa. Sempre sorrindo. Sinto muito. Mãe, isso já passou. Não levei a sério. Erros são erros. Não vou dar desculpas para mim mesmo. Mãe, está tudo bem agora. Já passou. Mas eu prometo
Não vou fazer de novo. Coma os bolinhos. Costa, volta pra casa. Você trabalha tanto lá fora. Deixa eu cuidar de você. Mãe, não se preocupe. Eu sei me cuidar. Agora. Temos uma casa grande. Mas a casa parece vazia. Não é como antes. Na nossa antiga casa, apesar de pequena, a família toda estava junta. E era animada e feliz. Mãe, estou cuidando de um caso difícil agora. Assim que resolver, com certeza, volto pra casa. Sério? Sim. Não minta pra mim. Não vou mentir. Você tem que voltar. Tá, entendi. Cuide dos seus negócios. Se cuide. Mas venha pra casa comer sempre. Vou fazer comidas gostosas pra você. Certo. Vai comer os bolinhos. Não chora. Aproveite. Alvino. Alvino, tá acordada? Entre. O que você quer comer? Vou cozinhar pra você. Ai, meu Deus. Por que você tá trabalhando de novo? Você deveria estar descansando e se recuperando. Por que está trabalhando tanto? Eu sei, mãe. Você sempre me manda ficar deitada. Não consigo ficar parada. Quero levantar e me mexer. Tudo bem. Deixa eu cuidar de você. Para garantir que você se alimente bem. Olha, este é o livro de culinária de Enui que você me deu. Me diga o que quer comer e eu preparo para você. Você está aprendendo a cozinhar com esse livro de receitas? Claro. Tenho que acompanhar o seu ritmo. Preciso estudar muito e progredir todo dia. Planejo aprender a cozinhar pratos tradicionais e também comida ocidental, como bife, costeleta de porco, filé de peixe, salada e mais. Vou dominar tudo. Sim, você está acompanhando os tempos. Mal posso esperar para provar tudo. Então, o que quer comer hoje? Eu preparo para você. Então vou verificar seu progresso. Aos poucos. Sem problemas. Este é minha especialidade. Este é muito gostoso, mas o preparo é um pouco complexo. Um pouco complexo. Tudo bem, eu dou conta. Que tal este então? Este exige um pouco de preparo. Que tal amanhã? Certo, amanhã. Assim que me gabei. Pediu tantos tão rápido. Tô sentindo a pressão. Tô indo. Se cuida. Entendi. Tá se sentindo melhor? Já me perguntou isso tantas vezes. Tudo bem. O trabalho tá indo bem? Sim. Tô indo pro aeroporto. Posso te encontrar à noite. Não era pra você voltar depois de amanhã? Por que voltou hoje? Tô preocupado com você. Quis voltar logo pra ficar com você. Tá tão preocupado assim? Oi! Oi, Freitas. Tá bem. Anda logo. Cuidado na estrada. Vou te esperar voltar. Tá, tchau. Tchau. Chefe, não vai pegar chuva. Tô preocupado. Quem você procura? Quem é você? Sou eu mesmo. Quem é você? Sou o dono da casa. Impossível.
O dono da casa é o Duda. Sou o pai do Duda. Espera aí. Como prova que é pai dele? Não acredito em você. Precisa explicar. Chama ele aqui. Quando ele chegar, a gente descobre. Cai fora. Pare. O que tá fazendo? Sai daqui. Sai fora! Se não sair, eu... Sai! Não pode sentar aqui. Quem é você? Quem é você? Ele entrou assim. Quem são vocês? Ele diz ser pai do Duda Almeida. Você? Quando eu tinha 7 ou 8 anos, minha família faliu. Meu pai não pagou a dívida e nos abandonou e fugiu. Vou chamar a polícia. Pode chamar. Chame. Pode chamar! Não, não, não. É um mal-entendido. Olá, senhor. Sou Alvino, filha de Letícia. Esta é minha mãe. A família Mai. Minha mãe se casou de novo na época. Desde quando ela permitiu que sua família toda se mudasse e ficasse na nossa casa? Ele é mesmo pai. Deve ser. Duda Almeida nos permitiu nos mudar. Já que moramos aqui, nos consideramos os donos dessa casa. Impossível. Duda Almeida. Senhor, acalme-se. Acho que os hóspedes são bem-vindos. Vou fazer um chá para você. Vamos sentar e conversar. Duda está em viagem de negócios. Vou ligar para ele e pedir para ele voltar, ok? Mãe, pare de discutir. Larga isso. Eu sei. Já volto. Duda, onde você está? Seu pai veio aqui em casa. Senhor Almeida, há mais alguma coisa que queira comer? Traga toda a comida boa que tiver em casa. Tem alguma bebida? Não. Duda. Filho. Filho, não me reconhece. Fiquei preso tantos anos, pensando em você o tempo todo. Assim que saí, comecei a perguntar onde você estava. Depois, quando soube que estava na China, reservei um voo noturno. Escuta, não sou seu filho. Não, o que você está fazendo? Duda, o que você está fazendo? Duda, se acalme. Deixa comigo, me solta. Entra! Você, Duda! você? Então o pai do Duda estava preso. Que crime ele cometeu? Não sei. Como você não sabe? A mãe dele era sua mãe. Ela não era minha mãe. Nunca ouvi antes. Além disso, isso é problema de família. Não se meta. Deixe o Duda resolver sozinho. Entendeu? Filho, olha o que trouxe para você. 2 garrafas de bebida boa. Comprei. Com minhas últimas economias. Nós, pai e filho, vamos beber hoje à noite. Aonde vamos? Para o aeroporto. Acabei de voltar. Depois de mais de 10 horas de voo. Estou com a bunda dormente. Quer me mandar embora? Compra uma passagem de primeira classe. Para você viajar com conforto. Na viagem toda, de volta para a Suíça. Duda Almeida está tentando me mandar para o inferno e acha que vou agradecer. Você é meu filho. Você é minha única família no mundo. Ainda se lembra disso, hein? Agora só sobrou eu. Naquela época, eu estava confuso e achei que jogar um pouco seria divertido. Mas não esperava ser condenado a 15 anos. Jogar um pouco? Tu quase montou um cassino em casa. Jogar um pouco? Eu só sabia fazer isso. Precisava sustentar a família. Fiquei preso por tantos anos.
O juiz viu o meu bom comportamento e me concedeu liberdade condicional para eu recomeçar. Você também não deveria me perdoar? Porque eu deveria. Depois de tudo de ruim que fez, espera que eu te perdoe e viva feliz com você. Filho, eu sei que você precisa de tempo para me aceitar. Preciso lutar pelo meu próprio tempo. Tenho uma árvore do dinheiro em casa. O Deus da riqueza está chegando. Hoje, vou deixar todos vocês. Entra com os bolsos cheios e sai sem nada. 3 caracteres. 5 caracteres. Essa casa vai ser executada. Benedito Pereira. Lembra do que disse quando casou comigo? Lembra do que prometeu? Se for executada, vamos dormir na rua. Você está bem? Quer que eu vá aí? Estou bem. Após a demissão do funcionário envolvido, temos uma vaga em aberto. Tem alguma ideia sobre isso? Já estamos procurando candidatos. Senhor Alvino, a senhora tem outros requisitos? Não tenho nenhum. Vocês são os profissionais. Confio em vocês. Vou participar da entrevista com vocês. Certo. Aliás, convidei uma pessoa muito talentosa para se juntar a nós. O nome dela é Xin An Li e era minha antiga colega. Vou enviar as informações dela para vocês darem uma olhada depois. Certo. Mais alguma coisa? Senhora Alvino, nós a apoiamos. Achamos que a culpa é toda do Arnaldo Costa. Nós já trabalhamos com a senhora antes. Na verdade, quando a vimos assumir o Luciano Pereira, ficamos todos muito felizes. Seu jeito de trabalhar é muito parecido com o da antiga dona. Então, cuide da sua saúde para nos liderar nessa batalha difícil. Obrigada, eu vou. Vou indo primeiro. Alvino. Agora há pouco tinha um velho na entrada, agindo furtivamente, olhando ao redor. Ele disse que o hotel era dele. O segurança acha que ele é um velho e não é apropriado pedir para ele sair. Você pode vir dar uma olhada? Vamos. Entendi. Pode voltar ao trabalho. Inesperadamente, o Luciano Pereira. Alvino, está realmente indo bem. O pai de Duda Almeida, Benedito Pereira. Foi um vadio desde criança e era viciado em jogos. Nem a mãe dele conseguia lidar com ele. Eu sei. Eu o conheci ontem.
Senhor Pereira, olá. Como é que é você de novo? A avó fez um testamento antes de falecer, deixando o Luciano Pereira para mim, para administrar. Você não tem parentesco de sangue com minha mãe. Por que iria para você? Duda é neto biológico dela. Se você tiver alguma objeção ao testamento, você pode perguntar ao Duda Almeida. Ele está ciente sobre isso desde o início. Quem sabe como? Você o enfeitiçou. De qualquer forma, não tem onde ficar agora. Se você não devolver Luciano Pereira para o Duda, eu não vou embora. Eu vou fazer o mundo inteiro saber que você é uma mulher venenosa, que rouba propriedade dos outros. Pereira, o que você quer fazer? Eu posso lidar com isso, senhor. Senhor Pereira, já que você não tem onde ficar, vou reservar um quarto para você. Você pode fazer o check-in primeiro. Depois discutimos o resto. Assim está bem? Assim está melhor. Sou o único filho da minha mãe. Ela está olhando lá de cima. Entendo. Botticelli. Ajude o senhor Almeida com o check-in. Certo. É só segui-la. Estamos na fase final da preparação para a seleção do hotel em destaque. Esse arranjo vai causar problemas. Entendo o que quer dizer, Sr. Montemor. Mas não podemos deixá-lo sem teto agora. Pode pedir a governança para cuidar bem dele. Vamos priorizar a harmonia. Além disso, mantenha-o fora da área de trabalho. Como antes, eu cubro as despesas dele. Obrigado. Quem é? Não pode bater mais devagar. Já vou! Oi, filho? Entre! Pegue a sua bagagem e saia do Luciano Pereira, agora mesmo. Filho, o que preciso dizer para você acreditar em mim? Voltei para pedir desculpas sinceramente e compensar você. Não preciso disso. Porque não nos conhecemos. Você deveria ter pedido desculpas à vovó e à mamãe. Duda, sou seu pai. Precisa dizer palavras tão duras para partir meu coração. Pai? Benedito Pereira. Já agiu como pai alguma vez? Quando morei com você, toda noite, na hora de dormir, eu só ouvia o barulho de você jogando mahjong ou bebendo. Você já cozinhou pra mim. Nem que fosse uma refeição. Não posso escolher, meu pai. Mas posso escolher se o aceito ou não. Tudo bem. Não vou forçar. A culpa é minha. Mereço meu castigo. Mas, como pai, quero fazer algo por você. Me diga o que posso fazer para você me odiar menos. Eu recupero o Luciano Pereira para você. Que tal? Benedito Pereira, estou avisando. O Luciano Pereira foi deixado para Alvino, no testamento da vovó. Não se meta com ela. Vai embora ou não? Não. Não me expulse. Faz mais de 10 anos que não nos vemos. Sinto muita saudade. Não vai embora, né? Me dá seu passaporte. Benedito Pereira, me dá o passaporte. Abra a porta! Já rasguei o passaporte e dei descarga. O que você quer fazer? Freitas, vem agora pro Luciano Pereira. Fique de olho no Benedito Pereira. Duda Almeida. Você está bem? Estou bem. Vou fazer ele ir embora logo. Ele não vai te incomodar. Não. Para mim, tudo bem. Ele é seu pai. Conversem com calma. Não discutam. Ele não é meu pai. Ele não merece.
Espera. Você me assustou. O que foi? Comprei a ervilha errada. Não. Ontem, Alvino parecia. Bem apressada por causa do pai do Duda. E ela estava com pressa? Sim, estava. Aí ela correu atrás dele. Parecia mesmo que foi atrás dele. Isso é um pouco estranho. Sim, concordo. Por quê? É, porque ela faria isso. Não sei. Também não sei. Não, não é isso. Duda, você voltou. Alvino, você voltou. Duda. Duda. É realmente um pouco estranho. Estranho. Mas sabe, isso é assunto de família do Duda. Eu sei. Mas parece que Alvino está bem empolgada. Ela está se metendo. Diz pra ela não se meter nos assuntos dele. Ela é muito passional, como eu. Vamos cozinhar. Está bom? Vou descascar mais ali. Devo dar uma olhada? Acabei de te dizer, para não Se meter nisso. Então, vamos cozinhar. Duda Almeida. Duda Almeida. Duda Almeida. Duda Almeida. Duda Almeida. Duda Almeida, sai. Duda Almeida. Duda Almeida, sai. Duda Almeida. Oi. Vamos conversar? Deixa isso. Me deixa sozinho um pouco. Duda Almeida, não fica bravo. Duda Almeida, sorri. Duda Almeida, não fica bravo. Duda Almeida, Duda Almeida, Duda Almeida. Até que enfim sorriu. Vamos conversar um pouco, tá? Certo. Se você não falar comigo, vou subir nesse poste agora. Tá bem, sobe. Sim, senhor. Duda Almeida, estou entrando. Anima. Tira essa cara feia. Sorri. Duda Almeida, só sinto que não consigo compensar o que aconteceu. Mas, no futuro, quero enfrentar tudo ao seu lado. Quanto à situação do seu pai, é o seguinte. Não posso simplesmente deixar ele na rua. De qualquer forma, já arrumei um quarto para ele. Se você não quiser ver ela, também não vou dar atenção. Não vou me envolver. Mas, se você quiser falar com ele, vou dar espaço. Eu te apoio. Que tal? Você não entende. Ele é muito astuto. Tenho medo que ele te cause problemas. Sei que ele é astuto. No mundo dos negócios, não sou tão bom quanto você. Mas para lidar com pais, eu tenho muita experiência prática. Dou conta do seu pai. Me dá um sorriso. Me dá uma chance. Sorria, sorria.
Alvino. 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 Onde ela está? Duda. Duda. Alvino está aí dentro? Ela sabe do nosso relacionamento. Calma. Eu resolvo. Esconda isso bem. Duda, você está. Alvino? Ele está aí dentro? Mãe. Duda, você está bem. Afinal, ele é seu pai. Com calma, converse com ele. Seu pai disse que é melhor não interferir nos assuntos de família dele. Não entendemos a situação. Não se envolva demais. Eu sei. Meu pai tem razão. Por mais que eu o convencesse, foi em vão. Ele é teimoso. Esquece. Não quero mais lidar com seus problemas. Mãe, vamos jantar. Estou com fome. Vamos, hora de jantar. Duda, está na hora de jantar. Venha comer. Alvino. Aqui está. Toma um picolé. Ainda não dormiu, pai? Você também está acordado. Está tarde. Notei você sentado aqui sozinho há um bom tempo. Está tudo bem? Sim. Estava pensando. Na última vez que você, o Costa e eu tomamos picolé juntos. Parece que foi ontem. Num piscar de olhos. Estamos morando nesta casa grande. O tempo voa mesmo. No momento, vocês são crianças. E no outro, já cresceram. Com suas próprias carreiras. E vidas. E agora você é até a chefe do Luciano Pereira. Naturalmente, você pode ter cada vez mais preocupações. Pode falar comigo sobre elas?